Paz, irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida de todos. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema, o que é cosmovisão cristã. Antes de mais nada, eu gostaria antes até de ler o texto bíblico, eu gostaria de estar fazendo uma oração e que nessa oração que Deus possa estar abençoando nossas vidas, acalmando nosso coração e que essa semana possa ser uma semana abençoada por Deus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, eu venho aqui rogar a Deus por mais um dia de vida. Lhe agradecer pelas ricas bênçãos derramadas, ó Pai. Te peço uma bênção especial por esta aula. Te agradeço pela oportunidade, Pai, deste ano ter transmitido a Tua mensagem esses últimos 2 anos. E Deus, muito obrigado por estar aqui fazendo a Tua obra. Te peço, Pai, perdão pelos pecados. Que Tu, Pai, tenha misericórdia de nossas vidas. Por isso eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Como eu tinha dito anteriormente, o que é cosmovisão cristã? Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Texto da palavra de Deus que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Como você vive, como é o seu padrão de vida perante Deus? Na parte aqui da introdução, os leitores originais do apóstolo Paulo viviam num mundo decaído, impregnado por uma cultura distante de Deus. Como nós hoje. O apóstolo sabia, porém, que os cristãos jamais cumpririam a sua vocação numa atitude de isolacionismo em relação à cultura que os circundava. Esse foi, por exemplo, o grande erro dos monásticos medievais, que se desligaram da cultura e do mundo, passando a viver em comunidades isoladas. Tudo partiu de uma leitura errada das Escrituras e da cultura circundante. Meus irmãos, todo extremo é ruim. E o que é muito legal nessa parte, a primeira parte da introdução, acabei não colocando, até por questão de slide, que os irmãos possam estar acompanhando aqui na sua revista. É uma questão, 2 extremos que a gente vê aí, que os irmãos podem analisar na revista, é a questão da anorexia cultural e da glutonaria cultural. E aonde que eu quero chegar nisso daí, meus irmãos? Na questão de extremos. E nessa questão de cosmovisão, cada um tem uma visão de como enxergar as coisas. Isso é uma situação interessante para você ver, até mesmo nessa época de Paulo, tinha homens de Deus com visões diferentes. Paulo era o apóstolo dos gentios e não pregava circuncisão, e Pedro era o apóstolo da circuncisão.
Pedro era na área mais judaizante, e em um certo momento Paulo repreendeu a Pedro porque Pedro estava querendo circuncidar os novos convertidos, que eram gentios, ao cristianismo, né? E você vê a questão dos extremos aí, uma questão de visão. E você vê que Paulo chamou a atenção de Pedro. E quem quiser acompanhar essa história está lá na Epístola de Gálatas. Muito interessante este texto. Que os irmãos possam estar acompanhando tudo isso daí, nessa parte da introdução. E partindo para a primeira parte, a gente vai estar falando o que é cosmovisão. De onde vem conceitos, por exemplo, toda música secular é do diabo, crente não pode ouvir música secular. Você vê uma coisa interessante, irmãos, dessa questão de visão, de cosmovisão. A gente vê as pessoas muitas vezes deturpam algumas coisas da palavra de Deus, nessa questão de visão. As pessoas acham que viver de uma forma isolada, como eu disse na introdução, como está escrito aqui na introdução, pessoas que na Idade Média, muitos viviam trancados em monastérios, achando que vivendo daquela forma ela ia ter uma tal santidade. E do século depois da Reforma Protestante também, a gente viu alguns exemplos de pessoas que se isolaram, até no meio protestante, né? Tem os menonitas, os Amish, também tem alguns do meio pentecostal aqui no Brasil, não vou aqui citar o nome de igreja, que não vem ao caso. Pessoas que se isolaram achando ou adequaram uma forma de vida que nessa forma de vida elas acham que vão ser mais santas ou mais puras que outros irmãos de determinadas igrejas, até das igrejas tradicionais. Uma coisa, por exemplo, a questão de vestimenta, né? Corte de cabelo, do homem não estar usando barba, ou dependendo da igreja nem bigode o irmão pode ter. Questão de música, pode o crente ouvir música secular, pode o crente ouvir um determinado estilo de música. Então, tem essas deturpações. É lógico que, quando se tratando de música, que nem eu coloquei o exemplo aqui, né, que está aqui na revista, que eu só grifei algumas partes, de onde vem conceitos como toda música secular é do diabo, crente não pode ouvir música do mundo, né, como está o pessoal aqui no linguajar mais popular, né? Onde está escrito isso, né, meus irmãos? Então a gente deve prestar muita atenção, a gente deve tomar muito cuidado, não que a gente deva viver uma vida de também o outro exagero, né? Não que a gente deva viver também uma glutonaria cultural, mas também a gente não pode viver uma anorexia, né? Não viver lá trancado em quatro paredes, não posso, não, meu Deus, que horrível, não. Mas também não posso aceitar tudo. A gente não pode viver em extremos, meus irmãos. A gente tem que viver uma vida equilibrada. Não tem problema você ouvir uma música boa. É lógico que hoje em dia, se a gente for colocar pelo crivo, poucas músicas, até no meio evangélico. Incrível que pareça, se você vê lá no meio evangélico, tem música que não tem letra, não presta. Às vezes uma música secular antiga aí, da década de 80, década de 90, tem mais letra que determinadas músicas evangélicas. As músicas hoje em dia é mais uma questão de autoajuda, tudo posso. Então também a gente tem que tomar muito cuidado também nisso daí. Às vezes a gente vê pessoas criticando, fulano, você vê fulano só ouve música tal, não sei o quê. E tomar muito cuidado com isso daí, meus irmãos. Todas as frases vêm de cosmovisões sustentadas por pessoas e é preciso entendermos que todas as pessoas, quer saibam, quer não, possuem algum tipo de cosmovisão. E eu estou de pleno acordo porque cada um de nós tem um tipo de cosmovisão.
E aonde a gente vai encontrar esse parâmetro? Aonde a gente vai encontrar essa cosmovisão equilibrada? Garanto para vocês, viremos a seguir. Uma cosmovisão funciona de modo semelhante aos óculos. Uma definição mais simples diria que cosmovisão é semelhante a uma lente intelectual, através da qual enxerga-se o mundo. Se alguém olha através de uma lente vermelha, o mundo lhe parece vermelho. Todas as pessoas, na prática, já vivem de acordo com alguma visão adotada. Você vê que nem hoje está acontecendo uma situação engraçada, que nem eu estou sem óculos. E eu preciso de óculos porque passou de 5 metros. Se tivesse um pouco mais longe aqui, esse notebook aqui para mim enxergar os slides, eu já não ia estar conseguindo ler. Estou sem meu óculos, acabei esquecendo meu óculos em casa. E assim, quando a nossa visão fica turva, quando a gente está sem nosso óculos, que nem eu disse agora, para longe minha visão fica um pouco turva. O que acontece na vida do crente? É assim que funciona a cosmovisão na vida do crente. Quando ele tem um problema de enxergar perto demais ou quando ele tem um problema de enxergar longe demais. É essa a questão da cosmovisão. É essa a questão do exagero. O óculos, para nós, ele traz um equilíbrio na nossa visão. Eu com óculos, nossa, que maravilha. Consegui chegar até 30, 40 metros de distância com óculos. Se eu tirar meu óculos, nossa, passou de 10 metros, não enxergo mais nada. E que seria esse óculos na vida do crente? O óculos na vida do crente seria aqui, ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é o óculos do crente. E a gente vai ver mais sobre isso mais para frente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, fulano falou tal coisa, mas fulano falou tal coisa. Não. Vamos fazer igual os crentes de Bereia. Está na palavra de Deus? O parâmetro está de acordo com a palavra de Deus? Na minha profissão eu lido muito com parâmetro. Se eu no computador lá colocar algum parâmetro errado, alguma coisa do ônibus ou do caminhão não vai funcionar onde eu trabalho. E é assim na vida do crente. Quando se eu mudar alguma coisa aqui na palavra de Deus aqui, eu vou estar acabando falando uma heresia para os irmãos aqui. Então nosso parâmetro é a palavra de Deus. Interessante, essa parte é muito legal que iremos ver agora. O teísmo cristão. O teísmo é uma crença de que há um Deus transcendente que criou o universo. Essa definição simples de teísmo nos oferece alguns pressupostos essenciais, determinantes para uma visão de mundo correta. E alguns pontos a gente vai estar vendo aqui agora. O tópico a existência de Deus, que começa assim: o primeiro pressuposto do teísmo é a existência de um ser pessoal transcendente, que criou todas as coisas. A existência de Deus é o axioma básico da verdadeira cosmovisão. Sem Deus, não somos nada. Imagine se Deus não tivesse mandado seu Filho Jesus para morrer por nós. Sem Deus a gente não é nada. Sem Cristo a gente não é nada. Mas você vê, pelo menos nesse ponto, tem algo interessante. Outras cosmovisões, por exemplo, o naturalismo, assevera a existência de um Deus inexistente. Isso mesmo, um Deus que não existe. Para pensar, irmãos, olha que negócio louco. Você pode analisar muitos artistas, quando você vai falar, as pessoas falam: você acredita em Deus? Aí ela fala: sim, acredito num Deus pessoal meu, Deus meu, acredito, Deus habita em mim, há um tipo de Deus aqui dentro de mim, há um tipo de Deus ali naquela pessoa, até por causa da minha orientação tal, sexual, eu acredito num Deus assim, 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 tal, tal, e tenta formular um Deus de acordo com o seu modo de viver.
E aí que está o perigo, e aí que está a grande heresia para a gente tomar muito cuidado. Um Deus que não existe, né? Um ateu, um ateu que acredita em alguma coisa, um ateu não prático, sei lá como que pode dizer uma pessoa dessa, uma pessoa naturalista, né? Aí enxerga Deus numa planta, enxerga Deus num animal, algo que flerta com o hinduísmo, né? Com algumas religiões indianas. B. A revelação de Deus. O segundo pressuposto essencial do teísmo cristão é que Deus se revela. Deus toma a iniciativa de fazer conhecida ao homem e de comunicar-lhe a sua vontade. A diferença do naturalismo é essa, né? A gente enxerga Deus. A gente enxerga Deus na natureza, mas a gente enxerga porque ali foi criado, algo criado por Deus, pelo Deus onipotente, pelo Deus que está em todo lugar, pelo Deus de toda a ciência, que é o Deus onisciente. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, ele toma a iniciativa de se fazer conhecida ao homem e de comunicar-lhe a sua vontade, como foi antigamente, através da sarça ardente, com Moisés, através de algumas aparições do anjo de Deus, em Jacó, no dilúvio, na vida de Abraão, e assim até a chegada de Cristo. E hoje Deus continua falando conosco. Deus toma a iniciativa de fazer conhecido ao homem. Eu fico besta dessas pessoas que duvidam da existência de Deus, do que Deus pode fazer na vida do homem. Não estou aqui falando de bem material, até acredito que ele possa abençoar, mas não é isso. Mas falo isso de se Deus se revelar. Você sente a presença de Deus quando você está em comunhão com Ele, você sente Ele se revelando a você através da presença dEle. Deus é maravilhoso, meus irmãos. E o ponto mais importante para nós é que o teísmo declara que Deus pode e tem claramente se comunicado conosco. E Deus continua se comunicando conosco através da sua palavra, que é o nosso óculos, e que a gente vai ver até o final. Nossa cosmovisão tem que estar baseada na palavra de Deus, porque ela vai trazer o equilíbrio, para que a gente não cometa exagero nem para um lado nem para o outro. Infelizmente, algumas igrejas acabam às vezes pendendo para um lado, pendendo para o outro, mas a palavra de Deus é o nosso equilíbrio. Letra C. A inspiração, inerrância e autoridade da revelação especial. A Bíblia foi inspirada por Deus e, portanto, é infalível e a autoridade última em questão de interpretação. Ela, a Bíblia, é nosso parâmetro, como eu disse nos slides anteriores, nossa regra de fé e prática. Ou seja, tudo tem que passar pelo crivo da Escritura. Irmãos, a palavra de Deus é o nosso parâmetro, né? Gente, tudo é pela palavra de Deus. A nossa visão tem que estar baseada na palavra de Deus. Através da palavra de Deus que a gente vai, em oração, que a gente vai descobrir a vontade de Deus. Não um profetinha aí, que diz que está te revelando alguma coisa. Irmãos, toma muito cuidado com isso. Essas coisas, essas pessoas às vezes acham que Deus fala assim, mas não, Deus se comunica através da sua palavra. Através da sua palavra ele comunica conosco. Ela é a nossa regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Lembra lá no início que eu falei, os crentes de Bereia. Opa, está na Bíblia? Deixa eu ver, a Bíblia orienta? Vamos ver se a Bíblia orienta.
temos que ser criteriosos, não tendenciosos ou radicais, não é isso. Mas a gente tem que ser equilibrados pela palavra de Deus. Muito interessante essa parte, o tripé da cosmovisão. E a letra A diz assim: a primeira é a criação. A cosmovisão bíblica tem um compromisso firmado em buscar a explicação da Escritura a respeito da origem de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Sabe o que é todas as coisas? Deus criou tudo. Tudo. Tudo que você imaginar foi criado por Deus. Tudo foi feito para a sua glória, para nós o adorá-lo. Não precisamos de intermediário, não precisamos de outros caminhos, não. Temos o livre acesso a Deus. É Ele quem devemos adorar. É Ele o autor da vida, autor e consumador da nossa fé. Peço que os irmãos abram suas Bíblias, lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis 1, versículo 2. Olha que interessante, olha como que estava a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Aí você vê na sequência, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Deus criou todas as coisas. Tudo vem de Deus, tudo foi feito para a sua glória, para o seu louvor. Deus tem autoridade sobre toda a criação, tudo foi criado por Ele e tudo veio por meio dele. É lindo isso daí. Não precisamos de coisas, a palavra de Deus é o nosso parâmetro. Desde ciência até engenharia, qualquer coisa, a palavra de Deus é parâmetro aqui. Ó. Você vai encontrar exemplo no nosso manual. Tem exemplo para tudo aqui. A parte B fala sobre a queda, né, sobre o pecado de Adão. A segunda categoria é da queda, o mundo como nos conhecemos hoje. Não é mais o mundo como saiu das mãos do Senhor. E por causa da queda do homem, que o mundo no seu estado atual está sob a ira e maldição de Deus. Para analisar, irmãos, mesmo a natureza que ainda não foi tocada, depois do pecado, a gente vê o que aconteceu com o mundo. O que aconteceu com este mundo? Se a gente olhar hoje aqui, olhar aqui para São Paulo, ou para alguns lugares aí do Brasil, o que a gente vai ver? Rios poluídos, desmatamento, né? Incêndios, extinção de alguns animais, várias situações a gente vai ver. Por quê? Por causa do pecado, depois da queda do homem, a tendência só foi piorando. Estamos sobre a ira e maldição de Deus. Que interessante. O que a ganância do homem, o pecado, querer as coisas, até na sua criação, quando o homem tocou, fez coisa errada, causou destruição. Para mim, a parte legal dessa lição, a redenção. A vida seria desoladora sem a redenção. Eu fico lembrando daquela música, mas se ele não tivesse vindo, ninguém sabe o que seria. Ele poderia não ter vindo e seu amor não existiria, né? Isaías 53. Esse termo faz referência ao pagamento pela liberdade de algo ou alguém. A redenção é o propósito do Senhor na história. Agora vamos mais uma vez na palavra de Deus, nosso parâmetro.
Tito 2, do versículo 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, relegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha que lindo, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João 3,16. E conforme Tito 2, 11 e 14 também Deus, que o apóstolo Paulo fala, redenção. Deus deu seu único Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Imagina se Deus não tivesse mandado Cristo. Como seria? Será que nós iríamos existir? Porque eu acredito que não estaria existindo mais nada. Mas Deus mandou seu único Filho, Jesus. A redenção afeta o homem como um todo, pensamentos, emoções, vontade. Ela restaura nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo que nos rodeia. Cristo nos transforma por completo. Não existe, irmãos, meia mudança. A mudança vem por completo. Cristo nos transforma por completo, porque Ele é o nosso Salvador. Passando para a conclusão, indo já para o final, não podemos nos conformar com qualquer discrepância entre o que nós confessamos e a que forma como percebemos a realidade que vivemos. A Bíblia é o nosso óculos, nosso manual de instruções, nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus, irmãos, é o nosso parâmetro. Nunca esqueça disso, irmãos. É o nosso manual. Nosso manual de instruções. Deus deixou aqui, ó, a sua grande revelação aqui, ó. Está aqui. Ele inspirou homens e escreveu o seu livro e está aqui. Toda conforme 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, apta para o ensino. Vamos consultar nosso manual. Não vamos dar ouvido a qualquer um que conta alguma lorosa aí. Toma muito cuidado com o que a gente vê pela televisão aí, seja de programas evangélicos ou outros programas aí. Vamos tomar cuidado. E passando para a aplicação, deixo aqui uma pergunta para você que você possa responder aí no seu íntimo. Com quais lentes você tem enxergado ao seu redor? Você enxerga toda a realidade sob a perspectiva cristã? Ou tende a dividir a realidade entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, como uma visão dualista? Deixo para você essa pergunta, meu irmão. Que Deus possa estar abençoando sua vida. Como você tem enxergado? Você está utilizando o seu óculos da fé? Ou você sem ele? Sem ele a sua visão é turva. Aqui meu exemplo, eu sem óculos aqui, minha visão é, minha vista fica cansada. Com qual lente você tem enxergado? É a palavra de Deus? Se for, que Deus possa estar te abençoando. E você que vive ouvindo heresia aí, toma cuidado.
consulte a palavra de Deus, é o nosso manual. Não existe, questão de igreja A e igreja B, é questão da palavra de Deus. Use a palavra de Deus, nosso óculos, nossa regra de fé e prática. Amém e amém. Que Deus possa estar te abençoando.